Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que está acontecendo hoje, Glória a Deus. tem tudo a ver com a palavra. Meu Deus, desde o começo as crianças cantou, falou sobre fidelidade. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus, maravilhoso. Abra sua Bíblia. 2 Crônicas 32. Obrigado, Barão. 2 Crônicas 32. Até as conversões de hoje tem tudo a ver com a palavra. Aleluia. O legal que quem se converteu, quem se entregou, quem reconciliou no começo do culto, se Jesus vier até o final do culto, já está salvo. Aleluia. Já sobe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou ver se eu consigo ler direito com os olhos cheios de lágrimas. Acharam, irmão? Depois dessas coisas, dessa fidelidade, veio Senaqueribe, o rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra a cidade fortificada e intentou apoderar-se dela. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar a fonte da água que havia para o lado de fora da cidade. E eles ajuntaram, e assim muito povo se ajuntou para tampar a fonte, como também o ribeiro que corria pela terra. Pois dizia: porque vieram os reis da Síria e acharia tapado as águas. Ele dobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, e levantou também outro muro por fora, fortificou o Milo na cidade de Davi, e fez armas, escudo em abundância, pôs os oficiais de guerra sobre o povo, reunindo-os na praça da porta da cidade, e lhe falou ao coração, dizendo: sedes fortes e corajosos, não temem vós, e nem assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear a nossa guerra. E o povo cobrou ânimo com a palavra de Ezequias, rei de Judá. Glória a Deus. Aleluia. Não sei se eu vou obedecer meu sermão aqui, Glória a Deus. porque hoje está tudo diferente. Amados irmãos, é tempo de reconciliar, Aleluia. é tempo de buscar o Senhor, Amém. Aleluia. é tempo de nós ficar firme com Deus. Sim, meu Deus. Aleluia. Ezequias, Só o Senhor é Deus. logo após o pai dele morrer, porque o pai dele foi mau, fez ídolos, postes ídolos, levantou ídolos, fechou a casa de Deus e começou a adorar outros deuses, e foi um péssimo rei. E quando Ezequias assumiu a responsabilidade de tomar o reino do seu pai, a primeira coisa que ele fez foi destruir os postes ídolos. Aleluia. Foi derrubar tudo que atrapalha, para que as pessoas sigam ao Deus verdadeiro. Tanto é que no versículo 31 de atrás, ele diz assim, acabando tudo isso, todos os
israelitas que saíram à cidade de Judá e quebraram as estátuas e cortaram os postes ídolos e derrubaram os altos altares por todo o Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um a sua possessão, cada um para a sua cidade. Cada um se converteu dos teus maus caminhos. Cada um se colocou no seu lugar. Glória a Deus. Cada um foi colocado em seu lugar. Agora, essa parte que eu li, do 32, do 1 até o 8, nós vemos aqui, irmãos, que Senaqueribe, quando ele planejou de atacar Israel, primeiro ele mandou mensageiros para dizer: fala para o rei Ezequias, em quem que eles estão confiando, em quem eles pensam que está acreditando. Diga para o rei Ezequias que os meus pais destruíram, foi 46 cidades, 46 povos, e nenhum dos deuses deles puderam livrar da minha mão e nem da mão dos meus pais. Eu vou destruir. Aonde está a sua força? Aqui a gente para pensar que Ezequias usou várias palavras para atacar o povo de Israel, porque a primeira coisa que o diabo usa para destruir a sua vida são as palavras. Não tem coisa pior do que palavras. Quando você fala muitas vezes palavra para uma pessoa: você é um fracassado, você é um zero esquerda, você é um João Ninguém, você não vai dar em nada, você é isso, você é aquilo, você canta mal, você prega mal, você faz isso mal, você dirige mal, faz tudo mal, as palavras vão enfraquecendo. E são muitas outras palavras que o inimigo vai trazendo para nós, para que nós caímos na palavra dele, no laço dele, para que nós enfraquecemos. Então eu vejo aqui que ele fala assim: em que força consiste? Falou a mesma pergunta do gigante lá, do Golias, né? Sansão, né? Em que força consiste? Quer dizer, estava querendo saber a força. Então, e ainda o pastor ainda lembrou eu aqui do faraó. Acaso, quem é esse Senhor? Quem é? Poderá? E tem outra parte também que fala que alguém disse no meio do povo: pode por acaso alguém fazer uma festa no deserto? Sim, com certeza. Aleluia. Glória a Deus. O Deus que nós servimos, ele faz festa no deserto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus gosta dessas turmas, viu? Que gosta de enfrentar o crente. Deus gosta, mas quando o crente é firme, ele faz questão de manifestar o teu poder. Aleluia. Glória a Deus. A mulher de Jó falou da palavra. Lembrei até a mulher de Jó, nem está escrito aqui. Jó, está no versículo 2:9. Jó, ainda retens a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Já pensou se ele desse o ouvido, a voz da esposa? Hoje nós não tínhamos história para contar dele, ou talvez tinha, mas de fracasso e não de vitória. Aleluia. Mulher, tu fala como uma louca. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Glória a Deus. O bom do cristão é saber em quem ele crê. Amém. Aleluia. 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 O bom do cristão é esse. Confia em Deus, ele sabe em quem crê. Glórias a Deus. Glória a Deus. Qual é o Deus que você... Peraí, por acaso Ezequias não é aquele que destruiu os altares, quebrou todas aquelas imagens, aqueles deuses, tudo que eles adoravam? Não é ele? É ele sim. Peraí, mas
Ele vai adorar o Senhor, ele vai acreditar num único Deus? Então é mole. Ele vai se prostrar diante de um Deus só? Eu já destruí tantos, 46 cidades, que tinha vários deuses. Quem é esse então que vai ser um Deus só? Vai ser mole. Irmãos, eu quero que você imagine bem as pessoas que estão ao seu lado. Não dê atenção às palavras, principalmente as negativas, ou você usa as palavras negativas para transformar ela numa luz. Ou seja, nós sabemos que a luz para acender precisa do negativo e o positivo, né? Mas usa o negativo para provar a Deus, o negativo que Deus é contigo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. No versículo 9, olha só, do versículo 9, Senaqueribe afronta Ezequias e ao Senhor. Toda vez que alguém confronta conosco, confronta com Deus. Amém? Depois disso, enquanto Senaqueribe, o rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, ele estava guerreando em outro lugar, e já mandou um recado lá para o rei Ezequias, que a hora que acabar aquela guerra, vai vir guerrear contra ele. Enviou seus servos, e Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais vós para vos deixar de sitiar Jerusalém? Quem é você? Quem é teu Deus que vai livrar você de ser destruído? Está falando assim, não acredita no teu Deus. Acaso não vos incita Ezequias para morrer de fome e de sede? Olha, quem é teu Deus que te deixa você passar fome e sede? Ou seja, desempregado, passar luta, dificuldade? Quem é? O inimigo fala isso. Essas palavras matam. Só mata se você não confiar em Deus, não entregar para Deus essas palavras. Depois você vai ver entregar as palavras. O Senhor nosso Deus nos livrará do rei da Síria. Não é o Ezequias, foi o que eu acabei de falar, que tirou os seus altos e altares e falou Judá e Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis, e sobre ele queimarás incenso? Não sabeis? Agora entra a parte onde o inimigo começa a contar vantagem. Não sabe vós que eu e meus pais fizeram todo esse povo das terras? Acaso puderam de qualquer maneira os seus deuses das suas nações delas? Qual é de todos esses deuses daquela terra das nações que os teus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos? Aí está pensando que é aqueles deuses, que é um daqueles deuses, para que o vosso Deus possa livrar das minhas mãos. Agora pois, não vos engane Ezequias, nem vos cite assim, nem lhe dê crédito. Está falando, não dê crédito. Para nós, vamos colocar assim, não dá crédito para o pastor, gente. Ele está pregando que Deus é isso, que Deus é aquilo, é mentira, né? Vamos colocar isso. Não dê voz para o pregador. Ele está falando mentira, está pregando sensacionalismo. Falei certo? Fica pregando coisa que não existe. Hoje a internet está assim, está tentando mostrar que não existe tudo que nós pregamos. Vamos lá. Porque nenhum dos deuses das nações, nem rei algum livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus. Olha só, é muito corajoso falar essas palavras, das minhas mãos. O seu Deus não vai te livrar das minhas mãos. Muita ousadia, né? O povo está calado, pastor. Eu sei, eu gosto disso. Glória a Deus.
eu gosto disso, prestando atenção, porque, irmãos, toda vez que nós nos colocamos diante de Deus para fazer a obra de Deus, o inimigo se levanta. No primeiro versículo ele fala: depois dessas coisas, dessas fidelidade, depois que Ezequias tomou atitude de quebrar os altares e falar: nós vamos servir a Deus, nós somos escolhidos, nós vamos servir a Deus. Então depois dessas coisas começa a guerra, e Deus, ele peleja por nós. Deus, ele se manifesta quando nós adoramos e bendizemos o teu nome. Esse mês de oração que a igreja teve foi tremenda. Glória a Deus. O engraçado que eu estava lá, pastor, meu horário era das 11 à meia-noite, até 10 e meia, estava tranquilo, eu estava lá esperando. Falei: não, vou esperar para orar, porque se deitar não ora, né? Se deitar dorme. Não, vou esperar. Mas só foi se pôs diante de Deus. Não sei se aconteceu isso com vocês. Eu falei: negócio é esse? Veio um sono, toda hora abrindo a boca, várias vezes abrindo a boca na hora da oração. E depois que acabou a oração, acabou a abrição de boca. Aí depois da oração eu ficava meditando na palavra, eu ficava ali meditando no que eu tinha lido, e não dava mais sono. Falei: mas o inimigo é sujo, ele quer colocar empecilho para nós não servir a Deus. Deus poderoso. E ele sabe que através da oração nós buscamos. A única maneira do crente falar com Deus é através da oração. Deus fala conosco através do mar, do vento, da chuva, meio de pessoas, animais, usa até a mula, né? E várias outras coisas Deus usa para falar conosco. Mas a única forma de a gente falar com Deus é só através da oração. Não tem outra forma. Não tem. E os seus servos falaram ainda mais contra, o versículo 16. E os seus servos ainda falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias e seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outra terra não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Clamaram ao servo, 18, clamaram aos servos em alta voz, em judaico. Por que em judaico? Porque aquele povo era da parte de judaica, a língua deles. Então, se eu falar a língua diferente que Ezequias entenderia, os outros povos não iam entender. Mas qual que é a função do adversário? É destruir uma igreja, por exemplo, né? Vamos colocar o povo de Israel e Ezequias, né? Qual é a maneira de eu destruir? Não estou passando fichinha para vocês destruir não, hein? Vocês vigiam. Só que depois pega a fúria de Deus. Qual é a forma de eu destruir o rei de Israel, o reinado de Israel? E é só chegar no rei e falar mal dele na frente de todos. É destruir, falar em alta voz, para todo mundo ver, para todo mundo ouvir, né? Chegar e falar não sei o que do pastor na frente de todos, para poder destruir. É dessa maneira, só para explicar, né, o que foi feito. Senaqueribe, ele mandou essa carta, e ele ficou lá em cima do muro, lá de um lugar alto, falando para todo mundo: ei, vocês vão acreditar em Ezequias? Vocês vão morrer de fome, vocês vão morrer tudinho. Vai acreditando, ó. Se vocês não se render a mim, falando assim, vocês serão destruídos, vocês vão ser destruídos, eu vou destruir todo mundo, o rei Ezequias também vai ser destruído. Nem o Deus dele vai livrar ele da minha mão, não.
colocando medo. Normalmente a gente é sempre assim, né? O valentão, né? O valentão sempre gosta de colocar medo, né? Você já viu aquelas turmas quando quer brigar? Levanta a voz, agora que é, não sei o que, tá pensando o quê? E vai assim, como se ele fosse o cara mesmo. Já aconteceu isso comigo. O cara queria me bater. E ele era o cara mesmo. Ele batia em todo mundo na escola. E ele falou, vou te pegar na saída. Eu falei, meu Deus. Vai pegar na saída. Se eu correr, eu sou covarde. Se eu ficar, eu vou apanhar até umas horas. Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu não vou correr e nem ficar parado, eu vou andar depressa. Bateu o sinal, mas daí correram na minha frente, fecharam o cerco, e o camarada chegou, começou a gingar. Eu falei, meu. Falei, eu não quero brigar com você, eu quero brigar com você. Mas eu não quero brigar com você, mas eu quero brigar com você. Falei, você quer brigar mesmo? Então toma. Aí já fui em cima e bati, acho que bati de medo. De medo eu bati nele. Mas eu dei tanta pancada nele que ele ficou no chão. Falei, meu Deus, acho que eu matei o cara, porque ele saiu assim. Então o valentão, ele chega e coloca medo. Mas se você não der atenção para o medo e enfrentar, naquela época não tinha Jesus, gente, né? Hoje, se o camarada quiser me bater, vai bater. Mas primeiro eu tenho que falar para ele, olha, eu sou servo do Senhor. Você pode bater, bate. Pode bater, mas Deus vai te pegar. Nós temos que nos colocar na nossa posição. Aleluia. Não é só porque está se findando os nossos tempos aqui na terra. A gente está sentindo isso. Se você está sentindo que é o tempo de adorar, de buscar, adore e busca. Não fica se metendo em coisas que atrapalham a sua unção, a tua presença com Deus. Fugir das palavras, dos erros. Foge da fofoca, que a fofoca é terrível. A Bíblia trata a fofoca como um câncer que vai comendo a gente devagarzinho. Ela destrói vidas. Quando alguém vem contar fofoca para você, você fala, sai, Sana querido. Sai, Sana querido. Que vem contar coisas para poder causar encrenca no meio do povo. Sai, espírito, Sana querido. Glórias a Deus. Aleluia. Porque o rei, 20, porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso, e chamaram ao céu. Glória a Deus, aleluia. Qualquer coisa que você estiver passando de dificuldade, não tem coisa melhor do que orar ao céu. Aleluia. Não tem coisa melhor do que orar ao céu. Você clamar a Deus e falar, Deus, olha só o que estão falando, olha só o que estão fazendo comigo, olha só o que eu estou passando. Deus, ele tem capacidade de nos ouvir. Por isso que ele rasgou o véu. Amém. Hoje você entra no seu quarto, fecha a porta e fala, Deus, Aleluia. eu não aguento, eu não quero nem falar, só quero chorar. Uma vez eu estava pregando no Brasil para Cristo, e eu usei uma expressão assim de orar, e depois eu vi a diferença. Eu falei, gente, Deus não precisa daquele amantíssimo, eterno, soberano, Pai da Trindade, papai, enfeitar a oração para poder se aproximar de Deus. Eu usei essa expressão no culto que eu estava pregando e falei assim, olha, vamos colocar assim, faz de conta que tem lá um nóia, lá no meio do mato, falando, pô Deus, qual é que é Deus, olha só o que eu estou passando, Deus, não sei o que Deus,
olha só minha situação, eu quero melhorar, mas não consigo. Pô, mano, não sei o que. Se você estiver orando desse jeito lá no mato, embriagado e cheio das drogas, Deus te ouve. Quando foi no final do culto, o rapaz falou: rapaz, eu orei no meio do mato, tudo nóia. Eu estava nóia no mato e falei essas palavras que você falou aí, mano. Então Deus ouve. É só a gente nos colocar na presença dele verdadeiramente. Deus ele tem algo tão especial com cada um de nós, que a gente não precisa enfeitar muito, não. É só ser fiel. Aleluia. Ele só quer que você seja fiel com ele. Ele não quer que você se prostre diante de uma imagem de escultura feita por mão de homem, acredite em outras coisas. Deus não quer que você acredite nem mesmo em homens. Acredite na palavra. É só isso que ele quer. Olha só, agora vamos falar da destruição. 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial, e o rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a terra, tendo ele encontrado na casa do seu Deus, os próprios filhos ali mataram a espada. Mas antes disso, tem uma parte que diz assim, que depois que Ezequias orou, e Deus usou Isaías, falando assim: olha, assim diz o Senhor para você, rei. Ezequias, não temas. Aleluia. Não temas as palavras que ele está dizendo. Aleluia. Não tenha medo da quantia de pessoas que vai vir contra vocês, o teu exército, porque assim diz o Senhor: aleluia, nenhuma flecha será lançada nessa cidade. Amém. Glória a Deus. Eu meterei nele um espírito, aleluia, aonde um ruído, aonde ele vai escutar um ruído fora do normal, que é só ele que vai ouvir, que ele vai fugir para a sua terra, e lá ele vai morrer. E depois dessa oração, antes de tudo acontecer, ainda fala que o anjo saiu no arraial do inimigo e matou 185.000 homens em uma noite só. Um anjo. Aleluia. E ainda mais nós, irmãos, nós temos que acreditar nisso. Se um anjo matou 185.000 homens em uma noite só, quem dera a gente imaginar, como o salmista disse, que os anjos do Senhor acampam. Peraí, os anjos acampam ao nosso redor, nos livram. Nós temos que acreditar. Eu fico pensando que, às vezes, irmãos, o crente vem para a igreja, ora, louva, sente a presença de Deus, acaba de sair daqui, já não está a mesma coisa, não está usufruindo da palavra de Deus, está lembrando da palavra do inimigo. Eu não gosto mais de você, eu não te amo mais. Quantas vezes a minha mulher falou isso quando não estava na presença do Senhor? Eu te odeio, eu não te amo mais. É mentira sua, se ama assim. Eu lutava contra as palavras, você me ama assim. Minha filha, você é que nem um ovo, dura por fora, mas quando quebra, você me ama assim. Vou falar para ela, se ela quer largar de mim, larga nada, né? Hoje a gente não briga mais, nem discute. Difícil, muito difícil, graças a Deus. Uma que a gente não dá lugar. Se eu estou orando, ela está orando também. Aleluia. Né? No meu horário de oração, ela dobrava o joelho junto comigo, orava junto comigo. Eu falei: cadê o inimigo agora, para poder encrespar comigo agora? Só tem eu e ela, e nós dois estamos orando, né? O casal precisa orar, de preferência junto. Não é sempre que casa às vontades, mas é bom. Pelo menos, enquanto um está orando, o outro está intercedendo, né? Tem 5 minutos, pastor? O pastor não respondeu porque tem.
para completar, né? Agora, eu quero falar da doença. Aquele dia, adoeceu Ezequias mortalmente. E então, orou ao Senhor, ele falou, e lhe deu um sinal. Ó, Ezequias orou ao Senhor e Deus deu um sinal. Qual foi o sinal? Isaías: ó rei, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Eu meditando nessa palavra, eu não sabia, a gente sempre ouvia a pregação que fala conserta a tua casa, que é teu coração, que é não sei o que, tal. Não é isso. Conserta a tua casa, coloca a tua casa em ordem, para fazer que os filhos dele sigam, porque certamente ele vai morrer. Então, Ezequiel, eu te dou mais 15 anos de vida para você. Para quê? Para você consertar a sua casa. Porque isso aqui pesou um pouquinho em mim também, porque eu oro com meu filho, eu intercedo com meu filho, mas eu não pego firme com eles. Mas agora em diante, depois dessa palavra, eu tenho que pegar firme. Porque qual é o legado que eu vou deixar para meus filhos? Se o pastor faltar, você encara o lugar dele? Então, mas tem que ser para parar. Ó, você não esperava, né? E o pastor precisa falar: não, você tem que ficar firme, rapaz. Você tem que fazer isso. Não que não está, né? Mas ser mais sério. Seguir o conselho do pai, seguir o jeito do pai. Fala, Jesus. Aí. Só nessa daí eu ganhei mais 5 minutos. Mas é verdade. É verdade. Porque o reflexo do pastor, né, automaticamente tem que usufruir dos filhos. Não estou falando do pastor, de todos. Estou dando exemplo porque eu acho que Deus está falando, né, pastor? Que a gente tem que preparar o caminho dos nossos filhos. Peraí, a hora que eu morrer, quem vai assumir o computador para fazer a programação de rádio, de falar da palavra? Eu falei: ué, cadê meus filhos para fazer isso? Cadê meus filhos para pregar a palavra? Embora eu tenha uma pregadorinha na família, a do meio, ela é pregadora também, uma bencinha, mas todos têm problema, né? Mas agora, depois de ler essa palavra, que conserta a tua casa, eu entendi que consertar a casa é preparar o caminho dos filhos para ser igual o pastor, autoridade do pastor, autoridade nossa. O que meu pai pregava? O que meu pai era? Qual o testemunho do meu pai? E ele não deu atenção a essa palavra depois. Ele foi abençoado, ele fez, ele ficou riquíssimo. Mas depois que o filho dele, depois que ele morreu, o filho dele, acho que é o 33 aqui, tinha Manassés, para terminar, tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara da sua possessão e diante de todos os filhos de Israel, e pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Olha só, não deu atenção, não deu, foi o pior rei de Israel. Então, irmãos, que a gente seja verdadeiro. Aleluia. Tudo que nós façamos para entrar na presença do Senhor, vamos tomar cuidado até o final para não ser roubado. Aqui foi roubado. O filho dele não estava preparado para assumir o trono. Estava preparado para assumir o trono. Daqui a pouco vai pensar que o pastor vai morrer, né? Procura se preparar para assumir o trono. Pode demorar, pode não demorar. Entendeu? Não estou falando de morte, não. De repente, ele entrega algo na sua mão e você faça mesmo com vontade. Aleluia.
Glória a Deus. É? Glórias a Deus. Amém, gente? Bate palma para o Senhor.